pessoal, boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Vou esperar mais uns 2 minutinhos, desculpa o atraso. Vou esperar aqui mais 2 minutinhos pra gente entrar, pra gente, né, chamar o nosso convidado de hoje. Eu tô um pouco resfriada, mas tô espirrando, então, por favor, relevem. Mas acho que é o tempo também, né? Que o tempo muda muito rápido. E Mas vai dar tudo certo, daqui a pouco a gente começa a nossa live, então podem entrar, ficar à vontade. Sim, eu tô um pouquinho gripada, mas já já passa. Coisa de 2 dias já tô melhor. Obrigada, querido. Mas já vou começar aqui. Espero que todo mundo esteja escutando direitinho. Como sempre, a nossa live fica salva aqui no Instagram, também no YouTube, no nosso canal do Quintal. Então podem conferir depois, se quiserem. Também temos outras lives já realizadas desde 2020. Então tem muito conteúdo para quem quiser assistir, às vezes fazer uma maratona. Então espero vocês também no YouTube, para quem tiver o aplicativo e quiser ver também. Então vamos começar. Vou chamar nosso convidado de hoje. Pronto, já está o convite. Olá! Olá, você me Ai, ouve eu tô, bem? eu tô baixa. Eu preciso arrumar um jeito de eu ficar um pouco mais alta. Pera aí, vamos lá. Tem que fazer assim. Melhorou, melhorou. Olá, tá tudo bem? Tudo bem? Que Como é que bom. você quer que eu lhe chame? Ana, Laura, Ana Laura? É igual, pode ser Ana. Acho que todo mundo chama de Tá Ana. bom, Tá bom? tá bem, então. Então, eu queria que você se apresentasse aqui pro pessoal, dissesse seu nome, a sua idade, o que que você faz, onde é que você mora, coisas básicas. Tá bom. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ana. É uma satisfação estar aqui. E eu queria começar trazendo primeiro, me apresentando a partir de um texto que eu acho muito bonito e talvez ele se construa aqui na nossa live, que é o Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. E Uhum. ele diz assim: uma noite, há anos, acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu de minha boca. De que cor eram os olhos da minha mãe? Atordoada, custei reconhecer o quarto da nova casa em que eu estava morando e não conseguia me lembrar de como havia chegado até ali. E a insistente pergunta martelando, martelando, de que cor eram os olhos da minha mãe? Aquela indagação havia surgido há dias, há meses, posso dizer. Entre um afazer e outro, eu me pegava pensando de que cor seriam os olhos de minha mãe. E o que a princípio tinha sido um mero pensamento interrogativo, naquela noite se transformou em uma dolorosa pergunta carregada de um tom acusativo. Então, eu não sabia de que cor eram os olhos de minha mãe. E eu apresento esse texto para poder me apresentar. Meu nome é Alex Mateus. Sou nordestino, sou da Paraíba, aqui do interiorzinho. E tenho 25 anos. Atualmente estou como professor de literatura em uma escola municipal aqui. E acho que é isso. Legal, muito legal o texto. Fiquei até surpresa, porque acho que é a primeira vez que a gente tem um convidado que, né, já se apresenta com um poema, com um texto muito lindo. E muito obrigada pela sua participação. Acho que vai ser uma troca muito legal. O pessoal aqui te conheceu, também te conhecer mais um pouquinho. Espero que você também goste da nossa live, que seja um papo bem prazeroso. Como eu sempre digo, não é uma entrevista, não é nada muito formal, é mais uma conversa, um papo descontraído, para a gente poder trocar experiências, contar um pouco da nossa vida. E eu queria saber como que é a sua vida aí. O que que é assim? Como que é a sua rotina? O que que você faz? Você mora com quem? Eu moro com meus pais, com os meus pais adotivos. Trabalho, faço milhões de coisas para minimamente sobreviver no Brasil 2022 como adulto, né?
E você, Acho que a gente tem que sair mobilizando muita coisa para poder claro. sobreviver minimamente. E você, assim, além do trabalho, você tem alguma outra ocupação? Ou você faz algum outro trabalho que seja voluntário? Você, não sei, participa de algum grupo religioso, de algum grupo de dança, alguma coisa de música? Não, eu faço algumas participações em algum teatro que me mobiliza muito as artes cênicas, mas são coisas esporádicas, sabe? E não Ah, participo de grupos religiosos, mas gosto de acreditar em tudo. Eu entendi, acho entendi. que me nutre uma espiritualidade maior, sabe? Aham. E como que era o Alex em tempo de escola? O que que ele gostava de fazer? Como que ele era com os coleguinhas? Ele era bom aluno, não era? Era um bom aluno, eu performava pelo menos, eu estava ali entre um dos melhores da sala, isso no Fundamental 1. E quando foi pro Fundamental 2 tem aquela queda, né? Aquela oscilação, tipo assim, tô mais livre, tenho mais professores, então a gente vai se perdendo aqui, se encontra ali e tem essa mobilização. Mas eu sempre fui muito mobilizado pela literatura, sabe? Então, Aham. desde muito cedo eu fazia alguns resgates pedagógicos, para não dizer furtos. Eu fazia alguns resgates pedagógicos de livros da biblioteca que estavam jogados e sempre muito poema, sempre muito livro de poesia, sabe? Sim. E nesses caminhos eu fui elaborando minhas subjetividades e fui encontrando e entrando em contato com minhas subjetividades e com os meus sentimentos. Eu sempre fui sentimental, sempre fui muito performático, sempre fui muito expansivo, sabe, Ana? E aí eu tinha muitos Aham. amigos, eu sempre queria agregar, queria estar entre as pessoas, queria estar nessa mobilização das pessoas. Porém, eu sofria muito quando eu não me sentia considerado, quando eu sentia que aquele grupo de amigos não fazia uma consideração. Então, assim, Ent- na medida que eu tinha muitos amigos, eu também sofria muito por esses amigos. Aham. E você, assim, começou a se interessar pela literatura por vontade própria ou foi alguém que te inspirou, que te induziu a seguir mais por esse lado? Eu tenho Você conseguiu escutar? uma memória afetiva muito. Ouvi sim. Eu tenho uma memória afetiva Ok. muito forte. Quando eu era criança, minha mãe lia para mim à tarde e ela lia. Eu não sei se você chegou a conhecer, que era uma Bíblia para crianças. E era uma Bíblia de capa Sim. vermelha e tinha umas ilustrações muito feias. Que hoje quando eu vou olhar, eu faço, meu Deus, que ilustrações feias. Mas é, é, eu tenho essa memória muito forte, sabe? De ter minha mãe ali lendo. Em 2 minutos eu puf, apagar à tarde. Aham, Então acho que aí ela tem um papel muito forte. entendi. E como que você chegou para os seus pais? Eu tinha. Minha mãe conta que eu tinha 9 meses. Uhum. E minha mãe biológica ficou comigo esses 9 meses. E dentro desses 9 meses aconteceram alguns percursos, alguns percalços, e ela não pôde continuar comigo. E aí eu era o segundo filho, ela tinha um já, e eu era o segundo filho dela. E eu fui o que teve naquele momento, que teve que ser doado. E meus pais já estavam casados há muito tempo. Meu pai não podia ter filho, sabe? Então teve essa mobilização à brasileira. Muito Entendi. comum aqui também no interior, Uhum. muito comum por aqui. E teve essa mobilização. Aí meu pai sempre conta, e uma coisa que eu acho muito bonito, que sempre foi muito o processo.
da guarda, deles poderem ficar comigo, da mudança de sobrenome, foi muito doloroso, porque tiveram várias e várias sessões, várias e várias com a justiça e tal. E na última sessão, a, 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 a pessoa lá que estava organizando esse momento olhou para a cara da minha mãe biológica e disse: "Você tem certeza que você quer doar seu filho?" E eu já estava convivendo com eles e meu pai adotivo disse que foi um choque muito grande. Uhum. E é isso. E eu vivi toda a minha infância, a minha adolescência, até que eu cheguei com 10 anos. Não sei se eu já posso entrar nesse assunto. À Por vontade. volta de. Posso, né? Eu disse a você, às vezes eu fico divagando. À vontade. Mas, mas aí meu pai. Sim, cheguei aos 10 anos. Por volta dos 10, 12 anos, eu não lembro bem. E aí as pessoas começaram a dizer que eu parecia com uma determinada mulher. Nossa, esse menino tá tão parecido com fulano. Esse menino tá tão parecido com ela. Tá tão parecido com ela. E as pessoas não tinham um mínimo de senso de, sabe? De não dizer, ou talvez não dizer na minha frente. Porque, querendo ou não, eu era uma criança. Uhum. E elas faziam essa mobilização de dizer que eu parecia com minha mãe biológica. E aí foi quando eu cheguei em casa e eu perguntei à minha mãe adotiva. Então foi aquele choque para ela. E Meu teve toda aquela mobilização, teve toda aquela mobilização da parte dela, de contar como foi, de, de mesmo sem muitas palavras, mas dizer que o que tinha acontecido, o porquê que eu estava ali, que eu ocupava aquele espaço de filho, que no começo foi um estranhamento para mim, sabe? A gente sair desse. E ao mesmo tempo que é um estranhamento, é um reencontro. Uhum. Porque você começa a perceber, a capturar muita coisa. Você começa a perceber que você não tem a cor, seus olhos não têm a cor dos olhos da sua mãe. Você Uhum. começa a perceber que você é diferente. Minha mãe, ela é branca e meu pai é negro. Uhum. E a única coisa que a gente se parece muito é que nós temos um biotipo gordo, sabe? E quando eu era criança, eu era muito gordo. Uhum. E, e, e aí foi uma coisa que nunca passou pela minha cabeça de. E também eu nunca tive a ausência de ver fotos da minha mãe grávida. Nunca me veio esse pensamento. Uhum. E, e aí, a partir disso, eu fiquei sabendo que eu era adotado e minha mãe conversou comigo, minha mãe adotiva conversou comigo, meu pai conversou comigo, mas aí eu acho que eu comecei a ver as coisas de outra forma, sabe? Eu comecei a talvez inconscientemente já sentir a ausência, o medo de ser deixado novamente, que isso Uhum. se monta, que isso se monta muito incisivamente na minha adolescência, quando eu começo a ter relacionamentos, quando eu começo a me envolver afetuosamente com outros sujeitos e eu quebro esses vínculos, eu me separo com. Hoje eu entendo que era o medo de ser deixado novamente, Entendi. entende? E, e aí eu já chego na idade adulta e veio toda essa mobilização. E teve um determinado momento que eu fui da igreja evangélica. E Uhum. muito da igreja evangélica tinha. A Bíblia tem uma parte que fala muito sobre nós sermos filhos adotados de Deus. Sim. E é uma coisa bonita, poética, e que de alguma forma me mobilizou que a minha história, a minha narrativa de vida estava também dita no livro sagrado, sabe? Por esse Uhum. caminho. E foi quando eu Sim. quis resgatar o contato com minha família biológica, que foi de certa forma frustrante, porque eu Uhum. mobilizei, fantasiei muita coisa. Sim. Eu fantasiei a,
reparar. Eu acho que a palavra seria essa, a gente reparar alguma coisa que não está bem encaixada. E eu sempre fiz muito essa mobilização consciente de que seria necessário não, na época eu entendi, eu queria ser curado. Hoje eu não entendo essa ideia de cura. Eu passeio muito eu penso muito a ideia de aprender a lidar, porque eu não vou poder ir lá, voltar lá atrás, construir as coisas, refazer o caminho, mas eu posso aprender a lidar como é que esse passado se monta hoje, Sim. entende? E quando eu fiz 18 anos, e aí se montou, eu sempre fui uma criança muito ansiosa, tipo, muito ansiosa, loucamente ansiosa, que não conseguir dormir antes de uma viagem era uma coisa normal. Mas eu dormia e sonhava com algo que ia acontecer há 15 dias. Hoje eu percebo que eu apresentava muito essa ansiedade, e essa ansiedade se montou quando eu fiz a transição para a vida adulta. Sim. Que eu tive, assim, tive que entrar no famigerado mercado de trabalho e a cobrança, a autocobrança de ser o melhor, de estar fazendo, de ser reconhecido, mobilizou muita coisa. E juntamente com a universidade, quando eu Hum, cursei letras, assim, eu fui cursar consciente de que eu queria estar ali, eu queria ocupar um espaço ali. E isso mobilizou muita coisa e eu fui para terapeuta. Aí uhum. eu fui para uma psicóloga, TCC, e foi assim, a coisa mais engraçada que eu gosto de lembrar, porque eu cheguei assim e fiz, olha, na anamnese. Ela foi me perguntando, fazendo as questões, e eu disse assim, eu sou adotado, mas eu acho que isso não afeta em nada na minha vida, não. Aí, gente, doce ilusão do Ah, garoto. sim. Doce ilusão. Mas continuei, né? E quando... Aí eu precisei parar, por questões financeiras mesmo, que todo mundo fala em saúde mental e ir ao psicólogo, mas ninguém fala que nem todo mundo tem Sim, condições sim. disso, né? De ocupar esse espaço. E aí teve uma oportunidade, no ano passado, de eu conseguir ser um atendimento social de um terapeuta, de um analista que fazia atendimento social para a comunidade LGBTQIA+. Uhum. Então eu consegui me inscrever e consegui uma vaga. E a proposta de análise, psicanálise junguiana, começou a mobilizar coisas muito significativas em mim que se juntaram com o dia da adoção, ano passado, que eu comecei a ver muita publicação. Então, eu vi o Alexandre Lucchesi aparecendo no meu Explorar, eu vi a Larissa Uhum. aparecendo, publicações dela, e aí eu comecei a ler a Fernanda Tuna, e Uhum. quando eu comecei a ler a perspectiva da neblina, de como a narrativa adotiva se coloca nessa perspectiva da neblina, eu percebi assim, tipo, sabe, pá, um giro de chave. Sim. E aí eu comecei a me mobilizar isso na terapia e mobilizando e sempre e meu psicólogo não é adotado e é um reflexo também que a gente que tem essa narrativa, a gente não encontra muitos pares. A gente não encontra muitos iguais. Uhum. E por não encontrar muitos iguais, a gente se coloca no lugar de ser super diferente e de um deslugar. Entende? É Sim. como se a gente estivesse num deslugar. E eu comecei a dizer, olha, é o seguinte, é, eu queria que você lesse esse texto sobre adoção, eu queria que você lesse esse texto, que você se familiarizasse com essa narrativa. Porque é Uhum. uma narrativa que, na nossa dialética aqui, de cliente e terapeuta, vai ser uma narrativa que vai se montar. Mas, e aí eu encontrei a escrita como um lugar de significado para mim, de alinhar as minhas individualidades, as minhas singularidades, de, de aterrar na a consciência, de trazer algumas coisas que vai fugindo do subconsciente na escrita,
de perceber repetições de narrativas, Sim. entende? Eu não, tem uma coisa que aconteceu comigo, eu tenho um relacionamento que vai fazer 2 anos, Uhum. e eu tive que evangelizar o meu namorado para o evangelho adotado, sabe? Aham. Sim. Então, à medida que eu fui trazendo essas narrativas, eu fui trazendo as questões, como eu me percebia nesse lugar, ele também foi entrando e muito compreensivo, sabe? Muito Uhum. compreensivo e compreensivo ao ponto de perceber muitas coisas antes de mim. Entendi. Então, nesse caminho que a gente tem construído, eu acho que ele é uma das pessoas fundamentais, porque eu passei 22 anos da minha vida Uhum. ocultando a narrativa minha, Sim. ocultando minha individualidade por essa falta de pares, de Uhum. outro que seja igual, mas também Ai, tá travando um pouquinho, pessoal. Eu acho que não é só o meu, acho que de todos. Vamos esperar um pouquinho pra ver se volta. Peraí, travou um pouquinho. Ai, que pena que tá travando assim. Peraí, travou. Tenta voltar de novo. Pronto, foi. foi. Pronto. E aí eu encontrei outros pares a partir da voz adotiva do grupo, né, dos filhos adotivos. Entrei na adotiva, então isso também foram encontrar pares, encontrar narrativas tão iguais, me fez aterrar. Aham, E nesse direcionamento também eu encontrei o yoga, que foi legal. assim, travou novamente. Ai, meu Deus. Peraí. Aham, entendi. Aí você encontrou yoga também. Já nesse Sim, mundo da adoção e tudo. Ai, travou. Entendi. Então, assim, foi há 2 a 3 anos atrás que você começou a se envolver mais, certo? Com esse mundo da adoção, certo? E isso. aí, e aí da sua história que você me contou que Sim. foi adotado com 9 meses e só depois com 10 a 12 anos que voltou esse assunto para sua vida. E durante esse tempo, de 9 meses a 10 anos, nunca, assim, não foi falado pela sua família sobre isso? Ninguém quis falar? Como que era, assim? Repete só o final, por favor, que travou um pouco pra mim. Tá, então, nessa época, né, de 9 a 10 anos, 9 meses a 10 anos, não era falado sobre isso na sua casa, na sua família? Não, Não. era tipo aquele tabu, Aham. sabe? E sua família externa, assim, tios ou primos, não sei se você tem, se a família tem. Alguém sabia da história, já que quiseram te contar? Todo mundo compartilhava, né? Porque como eu moro numa cidade muito pequena, Aham. então, tipo assim, mobiliza e todo mundo sabe. Sim, E entendi. hoje eu vejo algumas crianças que são adotadas, que assim, todo mundo sabe. Aham, entendi. Então, é uma cidade bem pequena mesmo, assim, para todo mundo realmente, né, assim, saber e tudo mais. Sim, aqui tem cerca de 15 mil habitantes. É, pequena. E na época de escola, assim, você, assim, tinha algum colega, algum amigo que também era filho adotivo? Algum outro ambiente ou de trabalho? Tinha algum colega, alguma pessoa que você conhecia que era filho adotivo? Não, Não tinha ninguém. não. Sempre foi muito nesse caminhar, sabe? E teve uma experiência esse ano que foi fenomenal, assim, pra mim, que eu tava numa festa e eu comecei aí a falar com umas conhecidas que eu tinha acabado de conhecer sobre família e sobre vias de parentalidade.
E a menina fez, eu gostaria muito de adotar, porque eu também sou adotada. Aí foi a primeira vez que deu aquela, sabe? Quando aquela coisa se encaixa assim. Então a gente ficou conversando sobre isso. E por incrível que pareça, a gente participava do mesmo grupo, do Voz Adotiva. Aham. E a gente tinha algum. Travou um pouquinho. Trava. Diz, agora eu escutei. Pronto. Aí a gente participava do mesmo grupo, Voz Adotiva, e foi assim. Foi um encontro para mim. Sim, De ver que, de perto, e não mais essas pessoas virtuais que criam também uma certa distância, claro. mas de ver de perto outra pessoa que tem os mesmos questionamentos que eu, tem o mesmo sentimento de deslugar que eu e outra pessoa que está lidando também. Sim. E o. Peraí, deixa eu voltar. Ah, e o grupo da adotiva, Sabe? né? O grupo da adotiva. Que são filhos adotivos, certo? Que tem reuniões, vocês falam, vocês se encontram e tudo. É muito interessante também a ideia do Raul, também, certo? E do Alexandre. O Raul, Sim, pronto. E é muito interessante, gostei muito. Tem uma amiga também, uma grande amiga filha adotiva, que também acho que já chegou a participar, não sei se hoje participa mais, mas que é muito interessante. Eu não sei se o pessoal aqui conhece. É um grupo feito por alguns também filhos adotivos, que é destinado a adultos, né? Assim, aí o pessoal compartilha experiências, falam sobre a vida, sobre essas dúvidas, sobre os seus medos. É muito interessante. Eu gosto muito desse trabalho deles. E aí, depois que você, né, descobriu a adoção, depois que você ficou mais próximo da adoção e também das suas novas paixões, que era o yoga, também a literatura, a poesia, você teve assim alguma outra vontade de participar mais desse assunto da adoção? sim, eu já pensei em fazer um diário de bordo, Uhum, sabe? De criar uma página também, que eu acho que. E a Larissa trouxe muito isso para mim, do Vida de Adotivo, que uhum, fora do Brasil, externo ao Brasil, a discussão sobre adoção está anos-luz à frente. Então já uhum, há essa discussão. Então a gente, muito do que a gente discute, do que a gente se percebe enquanto teoria, enquanto discussões psicológicas, a gente traz para cá. Mas não é coisa que acontece aqui, sabe? Então a gente tem pouco material publicado, a uhum, gente tem pouca discussão teórica mesmo, que estejam e que atendam esse grupo. sim. Você tá me ouvindo? Sim, agora sim. E tem e, 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 e também a população, né? Porque, por exemplo, a gente vê os filhos adotivos como um grande corpo, por assim dizer. Então isso vai sendo segmentado. Então nós temos os filhos adotivos da comunidade. Então Uhum, como é que o adotado, que no meu caso é filho adotivo e é gay, como é que se monta as narrativas numa entendi. sociedade que potencializa que você é diferente e que você não vai ser aceito em todos os espaços. Uhum, E essa narrativa se aprofunda a discussão quando a gente vai para como é que essa adoção, como é que se monta nesses corpos. As sim. mulheres, a questão que eu já vi muitas vezes no grupo, as meninas falando da hipersexualização da filha adotiva, Uhum, sabe? Então, entendi. são discussões que são necessárias e que precisam urgentemente acontecer. Claro, Porque muito da adoção que a gente tem visto é do ponto de vista dos pais. claro. Aham. A maioria, E quase sempre. sim, é do ponto de vista dos pais. E a gente fica nisso, tipo assim, exigem, é uma coisa assim que me tira do eixo, é quando exigem muito uma gratidão absurda, sabe? Uhum, Tipo assim, a gente não pode dizer o que sente, a sim, gente não pode se colocar
Entre o deslugar, Entendo, entendo colocar o perfeitamente. nosso sentimento Te entendo. porque querem que a gente seja absurdamente gratos, Aham, sabe? E isso é muito doloroso, dói demais. sim. Eu, eu, eu reconhecer que a gente. Eu tava vendo uma live que a menina fazia assim, ser escolhido. Que ela falou sobre ser escolhido Sim, e como ela vê isso de outra visão. É muito bacana, é muito bonito ser escolhido, mas não ser deixado também é muito bonito, aham, sabe? E essas vozezinhas que vão se montando na cabeça da gente é só um batalhão de terapia pra gente conseguir lidar, e lidando, e sim, manejando, e a gente ajeita uma coisa aqui, desarranja lá, uma dor aqui, uma saudade lá, e aí a gente fica meio equilibrando nessa corda bamba de afetos, sim, sabe? entendi. Ai, deixa eu só voltar aqui que eu volto. Ah, já voltou. E o seu companheiro, seu namorado, ele, quando soube da sua história, qual foi a reação dele? Ele, assim, curtiu, te apoiou, achou diferente essa história? Sim, quando eu comecei a aprofundar as questões na terapia, as questões comigo, para poder levar para ele, então ele se mobilizou também, sabe? Ele Aham, buscou também ler sobre, que não é só uma questão de, de agora, não é só uma questão de, por exemplo, dentro de um sistema monogâmico, de ser deixado porque o outro é propriedade. uhum, Não, mas é uma questão que mobiliza outras narrativas, que se mobiliza e que se monta que muitas vezes eu assumo que não dá para controlar tudo. Então a sim, gente vai um passo de cada vez, vai controlando aqui, controlando ali e aquilo, né? Me permito sentir para saber lidar. claro, é essencial. E você também tinha falado que, assim, depois de um tempo, depois que você descobriu Descobriu não, mas pronto, que foi revelado mais a fundo a adoção. Você, antes, né, assim, mais jovenzinho, na adolescência, você também passou por algum psicólogo, algum terapeuta para falar sobre isso ou foi só mais tarde? Só mais tarde, só quando eu fiz 18 anos, sabe? E é Ah, uma coisa assim que me demanda muita energia hoje, porque eu tive, e eu também não tinha a, o que a gente fala na linguística, eu não tinha essa aquisição de uma linguagem para trazer vida a esses sentimentos, para realinhar minhas subjetividades. Então eu tive que ir passando por cima de muita coisa, uhum, de forma muito rápida, porque eu ia tentando me adequar ali. sim, entendi. E depois, assim, hoje em dia, o que que mudou na sua vida desde quando você descobriu essas novas paixões e também a adoção? O que que mudou? Ai, Ana, eu fico pensando muito sobre isso, sabe? Eu acho que eu tomei uma consciência. Eu acho que eu consegui aterrar. Aham, Então eu consigo. Eu só sentia essas emoções de deslugar. Hoje eu consigo estar mais presente. É uma coisa que eu digo, eu comecei a ocupar espaço dentro da minha casa como um lar. Eu comecei a estabelecer essas raízes que em algum momento eu não consegui estabelecer. Eu consegui criar vínculos com minha mãe, criar vínculos mais extremos com meu pai, então, meus pais adotivos. uhum, E isso me trouxe mais uma consciência de si, uma consciência de mim no mundo, sabe? sim, E também a ter a noção e ter a mobilização que tem coisas que eu não consigo lidar e não me expor a essas situações, sim, sabe? Então, eu sei que determinado ambiente, determinado lugar vai
demandar de mim que eu lide com essa desapropriação novamente. Então, por Sim, exemplo, eu vou em um lugar onde eu não sou bem aceito, eu evito ir. Eu evito, não porque eu não sei lidar, mas é porque eu não quero sim. forçar a estar naquele lugar. Uhum, Não quero me, me, me podar para sim. estar naquele lugar, sabe? Então, isso é quando eu posso escolher. Na vida adulta, a gente não pode escolher muita coisa. Aí a gente vai ocupando alguns lugares que as pessoas não consideram, Aham. sabe? Por exemplo, eu tive uma experiência no trabalho uma vez, que é uma coisa que quando eu comecei a me aproximar da adoção, isso voltou à minha memória, que eu disse, porque a minha mãe também foi adotada. Hum, E a consciência dela sobre a adoção é totalmente diferente sobre a minha, aham. sabe? Eu sinto essa necessidade. Ela não gasta muita energia pensando nisso. Eu já sinto porque me afeta de outra forma. Sim. E eu disse que eu quero ter um filho pela parentalidade adotiva. Esse Já vi. ciclo nunca vai acabar, não, vai ficar só adotando. E na hora eu não tive palavra para responder, e até hoje eu não consigo responder isso, sabe? Aham. Porque eu também me afastei dessa pessoa, desse ambiente de trabalho. Mas é uma coisa que eu quero que o tempo coloque uma mesa pra gente, para que eu possa externar isso, Uhum. sabe? Que do entendimento que eu tenho que nem só por vias, só pela via biológica que se constitui uma família. É, A família olha. vai muito além disso. A família, esse conceito dessa família que foi construído simbolicamente na história, é um conceito que traz muita dor também, Uhum. né? Então as pessoas se colocam em situações, em relacionamentos tóxicos com a família, porque acham que tem que suportar aquilo porque é família. Mas Aham. será mesmo que tem que suportar? Ou a família, e aí eu cito Naruto, que é assim também outro, um anime que mexe muito comigo, Sim. e ele diz assim, que lar é onde tem alguém sempre pensando em você. É lindo. Eu não conheço Naruto, mas eu sei que tem um pouco dessa história. E além do Naruto, você tem uma outra atividade? Você tem algum outro. Não tem. Você tem algum outro desenho que curte, que você também aborde Tu sobre poderia família? repetir? Travou aqui pra mim. Tem algum outro desenho que você curte que também fale sobre família? Você pode This indicar Is aqui pro Us. pessoal. This is Gente, us, assistam sim. This Is Us. Plaquinha de This Is Us, please. Também, também, sabe, Ana? This Is Us apareceu pra mim ano passado e foi vários giros de chave consecutivos. Randall também, a forma como se monta aquele perfeccionismo que beira uma ansiedade misturado com a síndrome do pânico, aquela autocobrança, esse deslugar que se coloca nele por outras narrativas, mas também eu sinto a necessidade de buscar as origens. Sim, gente, assistam This Is Us. Fala de adoção de uma forma muito sensível, muito sensata e muito bonita, mas também abrange outros temas muito pertinentes Sim, um dos e muito temas. urgentes, né, Travou um pouquinho. para a Sim, atualidade. um dos temas que também, não, além da adoção, né, que trata sobre a série, a gente também já falou aqui no Quintal sobre essa série, já falou também em outras lives, também é, assim, a questão racial, certo? Pronto, isso não é spoiler, mas pronto, um dos Sim, personagens é uma pessoa negra, um filho negro, que está numa família branca. Eu sei que você não, assim, você tem uma mãe branca, certo? E um pai negro, certo? Foi isso que você disse. isso. Mas você é branco. E eu também, eu sou uma pessoa negra, estou numa família branca. Então, tem toda aquela identificação que eu tive também com a série em vários momentos. Teve também uma hora até engraçada na série, bem no início também, que o Randall, que é o personagem negro, ele
tá com outras pessoas negras, né, na piscina. E a mãe fica meio desesperada e tal, acho, procurando o filho. E quando vê assim uma família negra com o filho, fica assim olhando o pé atrás, fica com o pé atrás. E uma personagem negra também fala: olha, eu acho melhor você levar ele em tal salão, porque aquele tal salão cuida melhor do cabelo dele. Ou seja, aquela mãe negra tem mais experiência, né, de tratar do cabelo, né, de pessoas negras. E isso também foi muito legal, que eu, né, tenho essa identificação com o personagem por conta disso também. Meu cabelo é diferente do cabelo da minha mãe, das minhas irmãs. Então é muito interessante, é muito sensível, fala sobre o racismo, né? Fala sobre adoção, fala sobre gordofobia, sobre tudo Isso. praticamente. É, E é é muito tipo assim, é uma interessante. bomba de tudo. De todas Sim, as sim, sim. possibilidades que uma construção familiar traz. É. Né? E Tem uma coisa, Ana, eu não sei se mexeu, como isso chegou a você, mas quando ele tá no supermercado, que ele começa a ver pessoas negras e ele começa a sim. dobrar a língua, pedir para Aham, as pessoas, sabe? Aquilo a um certo ponto é engraçado, é cômico, mas quando a gente para que a necessidade dele de um igual, né? Dessa desse aparelhamento genético, eu acho que a galera fala disso. Desse igual mesmo, dessa imagem que reflete. aham. É, é, é bem interessante. O pessoal também aqui comentando, dando os depoimentos sobre a série. Você já teve assim uma oportunidade de visitar um abrigo? Hum, Queria saber como é que foi assim, essa experiência. Ou se você tem vontade em ir. De visitar o quê? Um Travou aqui. abrigo. Sim, tenho. É uma coisa assim que eu tenho. Eu não sei se uma dívida, mas eu tenho uma vontade de fazer essa mobilização, sabe? Porque eu não conheço, Aham. mas eu queria de alguma forma colaborar, que eu Sim, acho que a nossa história também muitas vezes não fala sobre a gente, fala mais sobre o outro, fala também sobre o outro, né? claro. E assim, além da adoção, além do yoga, é, além da literatura, você também você escreve alguma coisa? Você falou que escreve, certo? Faz alguns poemas. Sim, mas faço sim, mas uma coisa assim, poeta sem livro publicado, sabe? Sim. Eu vazo alguma coisa aqui e ali, em alguma foto, em alguma publicação aqui no Instagram, mas permanece nisso mesmo. Mas eu tenho vontade de, de, de em algum momento lançar um livro sobre adoção e sobre as ausências, sabe? De Sim. trazer, a partir da literatura, trazer de uma forma sensível. E às vezes me vem assim um pensamento, outro, e eu vou anotando. Mas um dia sai. Sim, ótima ideia. Até porque agora, eu acho que assim, na nossa época não tinham muitos livros, né, que abordassem a adoção para o filho adotivo, era mais aquela coisa para o adulto, para o pretendente. E hoje em dia, graças a Deus, a gente já tem muitos livros. Eu tenho livro escrito. A Gabi também, que já participou da live, tem um livro escrito também sobre adoção. O Alexandre também tem um livro escrito sobre adoção. E cada um com uma temática diferente. Por exemplo, o Alexandre fez um agora com a onça, com uma onça que tem um filhinho. Eu fiz com a princesa, uma princesa que também é diferente. A Gabi fez uma árvore genealógica. Então, cada um tem uma temática diferente. Eu acredito que você também O com. seu, o seu é juvenil? Eu não sabia que você tinha. Não, ai, ele tá aqui. Alguém pode pegar o livro para mim? Ele não tá aqui, ai, que pena, mas pronto, daqui a pouco eu mostro. É o livro. Adoção é para sempre, o título.
Aqui no site do Quintal tem também, está Oh. disponível para venda. Aqui no nosso feed também do Instagram a gente tem a figura, né, da capa. Então é muito interessante, é muito Ah, eu vou legal. buscar. É mais infanto-juvenil, assim, mas né, para toda a família, claro. E é muito interessante que hoje em dia, graças a Deus, a gente tem, assim, já está crescendo, né, a temática da adoção, então a gente tem vários livros aí para esses novos, essa nova galera, essa nova geração que está vindo aí. Então Sim. pronto, eu torço muito que você consiga, né, fazer esse livro, tô aí na torcida. E eu queria que você também deixasse um recado, a gente já está caminhando já para o nosso encerramento. Para os pretendentes, para as pessoas que querem adotar, eu queria que você desse uma palavra de incentivo, um apoio para eles. Por favor. É... Ah, não sei como me mobilizar. Muito do que se diz sobre o filho adotivo, sobre o filho adotivo que, dentro de uma adoção tardia, eu acho que há mais estereotipadades. E você tem que saber que você vai encontrar ali um sujeito com atravessamentos, uma história que vem antes da, da, da própria concepção dele no mundo, né? É uma coisa que vai sendo formada ali. Mas eu acredito muito que o afeto, o acolhimento e o amor reúnem esses cacos que às vezes a nossa narrativa deixa. Essa, essa coisa. E uma pessoa assim que mexe muito comigo é a Renata. Você sabe que ela é mãe adotiva das 3 crianças. Sim, sim, sim. Gente, o depoimento dela mexe muito comigo, sabe? Que Sim. eu penso, meu Deus, em outra vida, eu acho que eu conheci essa mulher, porque ela é de um entendimento que eu acho uma coisa muito bonita e muito necessária, né? Uhum. E, e, e também saber que a gente buscar e a gente querer entender a nossa história, nosso lugar de mundo, de onde a gente partiu, não é violar, não é desmerecer e não é ser ingrato com o acolhimento que recebemos, mas é querer entender e pisar no chão com mais consciência, poder criar raízes, entender que a gente também é querido, a gente também é amado e poder se desvincular, mas poder lidar com esse passado que muitas vezes fica nesses fantasmas, nessas coisas e que mexem com a gente, que vai para lugares que às vezes a gente não sabe o que fazer. Ah, muito bom, isso mesmo. A gente nem imagina. E também agora eu queria que você também desse uma última palavrinha para algum adolescente, alguma criança. Acho que gravou de novo. Quando ele voltar, eu repito. Aí agora eu queria que você desse também uma palavra para um adolescente, uma criança que passou ou passa pela mesma coisa que você. Foi adotado e só soube depois Gente, de muito escrevam. tempo. Escrevam porque vocês vão ver o quanto essa trajetória da escrita é, é necessária. Busquem iguais, busquem pares. E saibam que existe a gente aqui que não teve esse acolhimento, mas que a gente está disponível e disposto a acolher vocês que estão, que acham que a via de que você é de coleguinhas. Mas a gente cresceu e a gente pode dar esse acolhimento para vocês e sempre pensem que há outros que podem ajudar, que podem ser voz. E uma coisa que funciona, falem, né? Mas também falem para pessoas que compreendam. Que eu acho que quando a gente vai falando, a coisa vai sendo elaborada. Aham, isso mesmo. E a gente, né, na live, você tinha falado que tinha vontade também no futuro de adotar, de formar família. Você tem, assim, perfil que você gostaria? Já tem algum perfil em mente? Não, eu não tenho um perfil, mas eu já cheguei a conversar
com meu namorado, né? A gente já começou a conversar e ele é muito aberto a essa possibilidade de um futuro a gente estabelecer e criar algum vínculo. É, já pensamos muito em adolescentes, em Aham. pré-adolescentes, em crianças, sabe, mais maiores. Sim, sim, sim. Que legal. Muito bom. Fico muito feliz. Gente, estamos aqui encerrando a nossa live. Agradeço a Alex, agradeço todo mundo que está aqui. Quer dar as suas últimas palavras, Alex? Quero terminar da mesma maneira que eu comecei, com um Oh, poema. Agora aqui um poema da Adélia Prado, que se chama Discurso. Diz assim: não tinha um adjetivo para o dia e desejei ficar triste. Fui moer lembranças, remoê-las com areia pobre mais grossa da minha desmesurada moela. Em mim, tanto faz meu coração ou estômago, já que nem para rezar eu sei partir-me. Ó Pai, dura este discurso, quem poderá entendê-lo? Se abrisse um sol sobre este dia incômodo, eu rapava com enxada os excrementos, punha fogo no lixo e demarcava mais fácil os contornos da vida. Aqui é dor, aqui é amor e dor. Onde o homem projeta seu perfil e pergunta atônito, em que direção se vai? E às vezes fazendo a barba ou insistindo no vinco de uma calça branca que ele quer saber. É às vezes aparando as unhas em nem sempre escolhidas horas que ele quer uma resposta, um adjetivo para um dia, explica. Então que a gente possa, né, escolher adjetivos para os nossos dias. Eu escolheria para hoje o, o adjetivo feliz, contente, eu né? não ouvi. Repete, 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 eu não ouvi. A qual parte? Qual adjetivo? Qual adjetivo? Contente. Ah, muito lindo. Muito obrigada. Muito obrigada. Pessoal que está aqui, de novo a nossa live fica salva no perfil do Instagram, também no YouTube. Podem mandar para compartilhar para amigos, familiares, podem rever. Alex, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite. Espero tudo de bom. Você faça uma boa noite, uma boa semana, o resto de semana. E é isso, tá bom? Obrigado, um cheiro. E Ah, sempre que quiser, a gente está aqui disponível. obrigado. Um beijo para sua mãe e seu pai, seus animais de estimação, se você tiver. E até a 4 próxima. gatos. Ah, bastante. Um beijo, então. Tchauzinhos. Tchau, até a próxima. Tchau.